Então nós vamos agora codificar a ação alterar lá no form cidades. A primeira coisa que vamos fazer é a chamada do form cidade. O processo é bastante parecido com a ação novo.execute. Então eu vou selecionar esse pacote de código e vou colar lá em ação alterar.execute. E a partir daqui alguns novos comandos serão necessários. Primeiro, só podemos alterar uma cidade caso ela exista. Então, o teste if zcidades.recordCount igual a 0, ou seja, o número de registros da tabela cidade for igual a 0, nenhuma cidade está sendo apresentada, show message, lista vazia, e o comando exit para nós sairmos da procedure ação alterar execute. Em seguida, verificamos se o form cidade aponta para new, se ele não está instanciado. Se isso realmente acontecer, criamos o formulário e aqui algumas alterações nós vamos ter que fazer antes do show modal. Nós vamos ter que modificar a inicialização dos objetos edit id, edit nome e o dblookup combo box id estado. O edit id .text, ele vai ter que apresentar zcidades.fieldByName id.asString. O edit nome.text vai pegar zcidades.fieldByName, nome da cidade. Bom, por que eu estou colocando dessa forma ID e nome da cidade? Porque eles têm que estar exatamente de acordo com a consulta que nós criamos e armazenamos na propriedade SQL do zconsulta. Então, os nomes dos campos aqui são muito importantes. O ID da cidade eu chamei apenas de ID e nome da tabela cidade eu chamei de nome da cidade. Portanto, ao inicializar os objetos utilizando fieldByName, eu tenho que utilizar exatamente o mesmo nome que eu coloquei lá na consulta. Agora, para poder inicializar a propriedade keyValue, o valor da chave, nós vamos ter que fazer uma pequena mudança na nossa consulta. Por quê? Nós estamos apresentando, vou dar uma mexida aqui, colocar em várias linhas para facilitar a visualização e a explicação. Então, select cidade.id as id, cidade.nome as nome da cidade, estado.sigla as uf, estado.nome as nome do estado. Então observe que 4 colunas serão apresentadas. Nós podemos visualizar essas 4 colunas aqui no dbgrid. No entanto, o ID do estado não está sendo apresentado. Eu não tenho esse dado aqui para poder inicializar o objeto dblookup combo box id estado. Por isso a necessidade de alterar a consulta. Portanto, nós vamos fazer uma mudança simples. Nós vamos pegar e da tabela estado, o campo ID as ID do estado. Incluir mais um campo na nossa consulta. E ao ativarmos a consulta, agora nós temos aqui, ó, Franca ID 4, Franca, que está no estado cujo ID é 2, sigla SP, nome São Paulo. Então agora eu tenho esse valor 2 aqui, que é o ID do estado, para inicializar o dblookup combo box. Então veja o que vai acontecer. No form cidade, dblookup combo box id estado.keyValue vai armazenar, eu vou usar aqui o copiar e colar para facilitar um pouquinho, ID do estado. Então tem que ser exatamente o mesmo que eu coloquei na consulta. Exatamente, então zcidades, olha lá,
ID do estado. Vou até executar aqui um copiar, colar. Tem que ser exatamente igual. E o que é mais tão importante quanto? A propriedade keyValue, valor da chave, é um inteiro. Então aqui eu vou ter que usar as integer. Então, pegar o valor que está sendo apresentado lá no dbGrid, que está em zcidades, e não apresentar como string. Nesse caso, obrigatoriamente, ele tem que ser apresentado como inteiro. Aqui em cima eu usei asString, porque a propriedade text armazena um texto, uma string, enquanto que a propriedade keyValue armazena um inteiro. E aí, né, nesse caso, asInteger. Então, vamos ver se nós estamos construindo com sucesso. Vamos alterar Ribeirão Preto, alterar. Então, veja o que aconteceu. Lá no form eu não tenho acesso, porque form cidade foi apresentado no formato modal, mas a gente consegue acompanhar. O registro do meio estava selecionado, nós demos o comando alterar. O ID 2 foi transportado para cá, no edit ID, na propriedade text, valendo 2. Ribeirão Preto foi transportado para o edit nome, na sua propriedade text. O 2 do ID estado foi transportado para o dblookup combo box edit ID na propriedade keyValue. Mas, com toda aquela construção que nós fizemos nas videoaulas anteriores, é apresentado o nome do estado, mas fica armazenado o ID do estado. Ao executar o comando salvar, nós ainda não codificamos a ação update, eu não vou clicar em salvar para não dar um erro de execução. Ao executar o comando salvar, vai ser encaminhado para o MySQL um update com ID 2, ID estado 2 para São Paulo. Então, nós vamos finalizar a construção da nossa ação salvar. Estamos quase finalizando o nosso projeto. Lá no form cidade, lista de ações, ação salvar, e agora nós vamos finalizar aqui o comando update. Então, update cidade, definindo. Vamos pular para a linha de baixo, para facilitar. Nome vai receber o conteúdo do editNome.text. Mas, como editNome.text é uma string, obrigatoriamente, quoted str do editNome.text. Fechei. Uma vírgula. E agora, o ID estado vai receber o dblookup combo box ID estado na sua propriedade keyValue. Muito bem, importante agora. Estou construindo uma string que vai ser armazenada na variável comando dml, e dblookup combo box ID estado.keyValue é um inteiro. Então, é necessário íntito str disso tudo aqui para transformar esse valor inteiro numa string e concatenar a string que já vinha sendo construída. Precisamos agora de um espaço e finalizar com o where, porque nós não vamos alterar todos os registros, nós vamos alterar apenas aquele cujo ID é igual ao editID.text. Um ponto e vírgula a mais aqui. Nenhum erro de sintaxe, nada sublinhado em vermelho. E eu vou fazer aqui uma pequena mudança. Eu vou habilitar novamente o showMessage e vou deixar aqui um comando exit. Então, o comando vai ser construído, ele vai ser apresentado com showMessage e exit, cai fora da procedure. Portanto, todo esse pacote aqui não vai ser executado. Nós apenas vamos visualizar o comando update que foi criado. Vamos ver se está funcionando.
Alterar. Então, ao executar no comando, mesmo sem fazer nenhuma alteração, o comando vai ser update cidade, set nome igual a Ribeirão Preto, delimitado por apóstrofo, vírgula, id igual a 2, where id igual a 2. Apenas não confunda, né? Esse id estado igual a 2 é o id de São Paulo, enquanto que id igual a 2 é porque eu selecionei aqui atrás, ó, Ribeirão Preto no id 2. O comando ainda não está funcionando, estamos quase acabando. Então, lá na ação salvar, nós vamos retirar o show message, não precisamos mais dele, vamos retirar o exit e agora o comando fica, a procedura fica completa. Então, vamos testar. Banco de dados executado conectado com sucesso. Vamos alterar Uberaba, que fica no estado de Minas Gerais. Então, só para a gente visualizar e não confundir lá na frente. O ID de Uberaba é 5, que fica em Minas Gerais, cujo ID é 3. Então, alterar 5 Uberaba, vou acrescentar aqui mais um A, só para a gente fazer uma alteração, que está em Minas Gerais. Ao executar o comando salvar, comando update cidade, set nome igual a Uberaba com 2 As, id estado igual a 3, where id igual a 5. Então, recapitulando, 5 é o id de Uberaba, 3 é o id de Minas Gerais, comando executado com sucesso, e olha lá, Uberaba com 2 As. E agora nós vamos alterar, e vamos cometer um pequeno erro aqui, só para a gente testar. Então, lembra lá que estava com id estado igual a 3? Agora nós mudamos para São Paulo, id estado igual a 2, olha lá, Uberaba em São Paulo, e vamos voltar ao correto, Minas Gerais, e Uberaba, MG Minas Gerais, e todos os procedimentos para podermos consultar a tabela cidade e executarmos os comandos insert, update e delete estão prontos. Mais uma etapa do nosso projeto concluída, e fica faltando então a parte do cliente. Agora nós vamos construir na sequência repetição de todos os comandos, mas nós vamos praticar todos os componentes visuais e toda a programação para podermos consultar e manipular a tabela cliente do nosso banco de dados. Muito obrigado e até a próxima.